Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ian Walter, professor do Tecendo da Toga, e estamos aqui hoje para conversar sobre prova oral. Hoje vamos conversar sobre o maior medo de todos os candidatos em prova oral: o medo do branco. Deu branco. E agora? O que eu faço? O que devo fazer no momento em que simplesmente a resposta não me ocorre? Veja, o branco, que é uma forma de você travar diante da banca examinadora, é totalmente comum e perfeitamente administrável. E é por isso, já abrindo um parênteses, que eu reforço a grande importância de se treinar. Você precisa treinar estando habilitado para uma prova oral e treinar muito, inclusive para treinar essas situações em que o branco ocorre. Porque você precisa criar e desenvolver o seu protocolo de como sair dessa situação embaraçosa. Há diversos níveis do branco. Aquele branco que você realmente não vai conseguir entender, se lembrar de nada do assunto, e aquele branco que você pode não ocorrer no primeiro momento, assim que ouve a pergunta formulada, mas que com calma, articulação e controle da situação, você consegue se sair. Vamos tratar do pior dos cenários, já para tranquilizar você de que, inclusive, para esse cenário, existe uma solução. O examinador faz uma pergunta para você e você simplesmente não sabe absolutamente de nada. É uma pergunta muito fechada, ele pergunta um termo que você nunca ouviu falar na vida. Isso é raro? Extremamente raro. Já vi relatos, inclusive, de algumas bancas ou de alguns examinadores que faziam isso e faziam realmente algo é, muito fora da curva, só para dar uma pressão psicológica, algo que ele nem queria saber a resposta mesmo, só para ver o que o candidato iria fazer. Veja, primeira coisa, você não é obrigado a responder ou criar uma resposta, inventar uma resposta, ainda mais se você realmente não entende, não sabe nada daquilo. Você simplesmente vai com muita educação e com muita firmeza. Você pode parar, pensar, beber um gole de água. Excelência, especificamente por essa nomenclatura, não me recordo. Pronto. Você vai rapidamente conseguir retomar o controle da situação. O que você não pode é se entregar completamente, de entregar o jogo, entregar a situação, se dar por derrotado, por vencido. Você não precisa gabaritar toda a prova para você ser aprovado, não. O que você precisa é não perder o controle. E para não perder o controle é principalmente não se desesperar. Então, se realmente você não sabe, não lembra de nada, você nunca ouviu falar, pensa um pouco, para também não ser muito de supetão. Para o examinador, nem pensar que você, achar que você nem quis pensar sobre a pergunta que ele lhe fez. Então você respira, pensa um pouco, algo rápido, breve e, excelência, por essa nomenclatura, não me recordo. Pronto. Não peça diretriz, não peça orientação, não peça para ele reformular a pergunta. Seja educado, seja educada, seja honesto, honesta, diga que não se recorda. Se ele quiser ajudar você, se ele quiser te dar alguma orientação, alguma diretriz, ele irá fazer isso. Ainda mais se você se demonstrar nesse perfil de humildade. Baixou o tom de voz, manteve o controle da situação e disse: Não me recordo. Beleza. Se ele continuar, se ele ajudar você, é excelente. Que quando o examinador é bem tratado, quando você é educado com o examinador, ele, em regra, será educado com você também. Então, lembre, controle a forma como você age. Você não pode controlar como o outro vai agir, mas você tem que controlar a sua reação e o seu comportamento. Há uma outra hipótese que é de um branco momentâneo, mas parcial. E para esse também há uma estrutura, uma forma de você sair. Vamos supor, a pergunta é bastante simples, direta e não tão difícil, mas vamos supor que você teve um branco a respeito disso. O examinador, candidato, o doutor
pode me conceituar em que consiste a adoção à brasileira? Você, na condição de examinado, na condição de candidato, sente um breve branco, dá um calafrio. Eita, me esqueci do que se trata a adoção à brasileira. Protocolo: mantenha calma. Bebam água, façam breve respiração, algo muito rápido. Mas, e aí você vai começar a responder. Começar a responder pelo que você não sabe? Não. Você vai começar a responder pelo que você sabe. Excelência, a adoção é uma forma de colocação em família substituta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, a adoção é uma forma de colocação definitiva em família substituta, porque ela altera as normas ou os vínculos de parentesco. A adoção, justamente pela sua gravidade, por alterar os vínculos de parentesco, por romper, inclusive, os vínculos biológicos do infante que é registrado, que passa pelo processo de adoção, deve observar normas bastante rigorosas. Há, inclusive, um cadastro nacional de adoção, que deve ser. E aí você vai desenvolvendo sua resposta. Veja que, mesmo ainda sem adentrar especificamente no que é a adoção brasileira, eu já estou começando a tangenciá-la, ao falar que existem regras, ao falar que existe protocolo, ao falar que deve ser observadas algumas diretrizes, que é aquilo que está previsto na lei, que tem um cadastro. Na hora que eu falar em cadastro, muito possivelmente vai dar um estalo. Vai dar um estalo e eu vou conseguir me recordar do que é a adoção brasileira, que é uma adoção que não observa esse vínculo, uma adoção que é ilegal, que não deve. E aí você vai poder começar a desenvolver isso também. Mas, na pior das hipóteses, mesmo você falando, veja só, qual é o protocolo aqui? Você vai pegar o principal instituto jurídico, o instituto jurídico daquilo que está sendo questionado, e começar a desenvolver, apresentar a sua natureza jurídica. E ao apresentar a natureza jurídica, nós conceituamos o instituto, nós dizemos em que legislação ele está previsto, falamos as principais características daquele instituto, inclusive falamos as principais exceções, se existirem. E iremos trazer também algum entendimento jurisprudencial sobre aquilo. E veja que, ao ir abordando o assunto, eu acabo acessando uma memória que inicialmente estava dentro daquilo que a gente chamava de branco. Então, quando se fala, ou quando um professor de prova oral orienta você a não ficar calado na prova oral, não é para você sair inventando ou falando sobre qualquer coisa. Ah, perguntou sobre a adoção e eu vou começar a falar sobre medida socioeducativa. Não, nada a ver. Você está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas você confundiu alhos com bugalhos. Então, nada a ver. Mas quando se estimula você a falar no prova oral, a não ficar calado, especialmente quando ocorrer um branco parcial, de você identificar qual é o instituto jurídico específico daquilo que está sendo cobrado, daquele item que o examinador está te avaliando, começa a desenvolver esse instituto jurídico, natureza jurídica, principais características, qual o diploma normativo que se encontra, o que é que a jurisprudência fala sobre aquilo, quais são as exceções se existirem e alguns julgados relevantes. Então, com esse protocolo, você acaba saindo dessa situação de branco. Se for algo muito específico, por exemplo, se ele perguntar de um prazo específico dentro da adoção, o examinador questiona um prazo, ele quer saber o prazo. Você comentou já diversas coisas sobre a adoção. Um prazo específico você não lembra. Se é 90, se é 180, se é 45. Estou pensando num prazo qualquer, tá? O que é que você pode falar? Mas se te ocorrer um prazo, salvo o melhor juízo, depois que você já contextualizou, e esse prazo, salvo o melhor juízo, salvo engano, é de tantos dias. Você se colocou numa posição humilde, né, que pode ter momentaneamente se equivocado a respeito daquele ponto. Se eu não estiver equivocado, excelência, esse prazo é de tanto. Não comece a pergunta, a resposta, diretamente respondendo. Se a pergunta for muito fechada, como um prazo, por exemplo,
e você tem essa dúvida, a não ser que o examinador te aperte, que o examinador esteja, candidato, sem rodeios, diga logo o prazo. Aí, se ele pressionar dessa forma, você tem ainda essas duas opções. Você pode dizer, não me recordo, especificamente quanto ao prazo, excelência, não me recordo. Ou você pode dizer, é de tanto, salvo melhor juízo, é tal o prazo. E aí você entrega a resposta também. Então, apresentei a você duas saídas ou duas formas de você se sair numa situação de branco na prova oral. Se for um branco realmente total, um branco que você não conseguir acessar nada a respeito daquele conteúdo, você, com muita humildade, vai dizer, excelência, por essa nomenclatura, não me recorda, não me recordo, não me ocorre no momento. E foi humilde, foi educado, foi cortês e demonstrou sinceridade ao examinador. Se o examinador quiser mudar a pergunta, quiser fazer mais algum outro questionamento, quiser fazer alguma colocação, ele irá fazer e a conversa vai fluir a partir daí. Se for um branco parcial, ou seja, da pergunta você consegue identificar qual é o principal instituto jurídico, o que é que está trabalhando, vá conversando, vá expondo de forma articulada o seu raciocínio. Não é também sair vomitando ou colocando todas as ideias que você tem para fora. Não. Vá colocando de forma articulada seu raciocínio, vá formando um raciocínio de forma articulada, que você muito provavelmente vai alcançar o seu objetivo, que é responder, demonstrar esse domínio de conteúdo. E fique tranquilo, muitos aprovados conseguem ser aprovados se responder tudo, inclusive não se recordando de tudo. O que você precisa é de inteligência e de controle emocional para não perder o seu domínio e autocontrole durante a prova. É isso que vai garantir a sua aprovação. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.